Bitcoin hoje faz uma alta incrível, retoma toda a queda que teve ontem, que por sinal foi muito forte. Vamos entender o que aconteceu, o que pode acontecer daqui para frente e como o mercado está respeitando um padrão extremamente bacana e bom para quem espera alta no mercado, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto e olha só. Seguinte, eu sei que você já acompanha meus conteúdos aqui no YouTube, por isso eu tenho um convite para fazer para você. Dia 16 de junho vai acontecer a Masterclass Lucrando com Criptomoedas, um evento, uma aula totalmente gratuita onde eu vou mostrar na prática as estratégias que eu uso para identificar os melhores ativos do mercado de criptomoedas e saber a hora certa de comprar e vender. Isso tudo visando acumular patrimônio a longo prazo e também multiplicar os meus ganhos atuais. Isso serve para você também, tá? E se você quer ter acesso às estratégias, faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais aí embaixo, faz sua inscrição já e garante sua vaga, tá? Te vejo lá, tamo junto. Bom, o que rolou aqui, né? A gente tá tendo Bitcoin hoje caindo agora, olhando 0%. Não subiu nem caiu, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos perceber que durante ontem até o dia de hoje a gente teve um candle vermelhão 2, por exemplo, no gráfico de 1 hora, e agora o mercado retomou e, cara, apagou praticamente a queda que a gente teve ontem. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque a gente conversou ontem sobre os padrões que a gente está tendo nessa lateralidade. Quando a gente tem o mercado muito de lado, a gente vai enxergar diversas oportunidades ali dentro e padrões, micro padrões dentro de padrões fractais acontecendo que a gente precisa ficar bem atento. E entrando no gráfico de 4 horas, você vai perceber o seguinte, isso é muito claro, tá? E fica cada vez mais óbvio o que aconteceu aqui pra gente. A gente tinha um range de lateralidade, que antes era esse, o que aconteceu, o mercado elevou essa resistência um nível acima. Então a gente tem níveis de confluência aqui e a gente tinha aqui quando ele fez a queda. Então ele bateu numa resistência, tentou passar pela terceira vez aqui e não teve sucesso. O que acontece é, a gente caiu, só que a gente buscou um suporte. E olha que bacana qual suporte, é exatamente o que a gente conversou ontem. A linha de tendência de alta que estava sendo construída durante toda essa lateralidade. O que entrega pra gente o quê? Entrega um triângulo ascendente, um triângulo que entrega alta pra gente se ele romper essa resistência. E olha que curioso, tá? Ele buscou a linha de tendência, não conseguiu oficializar um rompimento, voltou, buscou novamente a resistência e agora a gente está no ponto extremamente importante que fica a dúvida, será que a gente vai passar ou não? Eu já digo para vocês que se a gente conseguir a força necessária para passar essa resistência, a gente já pode esperar mais altas no mercado. Se a gente for para o gráfico diário, a gente vai ter uma ideia muito melhor das resistências que nós temos pela frente. Por exemplo, né, a gente pode traçar nessas mais óbvias possíveis e pegar esses dois que dá mais ou menos 34 mil dólares. Isso sim é uma resistência de respeito, mas eu lembro vocês que nós temos outra resistência mais ou menos uns 35 mil dólares, que é o nosso gap da CME. Se você não acredita em mim, eu vou mostrar para você. Na CME a gente tem esse gapzinho que dá 35 mil dólares. Se a gente for para esse gráfico do Bitcoin normal, você vai perceber que a gente está bem perto disso e seria um ponto muito interessante para a gente estender esse pullback para o mercado decidir, será que ele vai cair, será que ele vai subir, e por enquanto a gente precisa ficar realmente feliz, de certa forma, em ver um gráfico diário que veio testar um suporte, não aguentou e o mercado respondeu de volta, mas aqui ficou alerta, tá? Se a gente não conseguir romper essa resistência dos 31.400 que a gente está agora, a gente pode voltar a ter quedas. E por que isso? Porque a gente ainda se mantém em um padrão de lateralidade. Enquanto a gente não romper esse range que a gente está vendo aqui dentro, a gente vai continuar nessa brincadeira. É um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e vai continuar essas liquidações grandes que a gente vai enxergando no decorrer dessa lateralidade. Isso é normal. Ou seja, agora a gente só pode confirmar uma alta mesmo, ter uma expectativa positiva do mercado assim que ele romper essa resistência agora, formar um suporte, confirmar o rompimento e aí partir para a próxima 34.500, 35 mil dólares, que seria maravilhoso pra gente, tá? Então por enquanto não saiam comemorando, foi um movimento ótimo, mas é lateralidade, a gente só pode confirmar que realmente isso aqui foi verdadeiro quando ele rompe e confirma, da mesma forma que isso já aconteceu algumas vezes e ele não conseguiu passar, a gente precisa ficar atento ainda, mas ver o mercado fazer uma armadilha tão grotesca, né? Em um dia caiu pra caramba rapidamente
e no outro recuperou, uma formação em V, praticamente um fundo em V aqui, e pegando uma base de um suporte interessante que indica alta, uma estrutura de alta, isso é muito bom pra gente, tá? E agora, o que levou a gente a subir tanto, né? Porque a gente respondeu do nada dessa forma. Bom, não tem explicação, apenas o mercado está brincando bastante. E nessa brincadeira a gente está vendo a dominância que chegou a cair um pouquinho, mas está se mantendo ali nos 47% e meio. Já falei para vocês o quão isso é necessário para a gente, porque assim que o mercado firmar um movimento mais otimista, a gente vai ver essa dominância caindo. Consequentemente, vamos ver uma altcoin season aparecendo e aí que a gente começa a olhar excelentes oportunidades, visto que temos projetos em liquidações, mas eles ainda permanecem sendo um risco para sua carteira, porque a gente não tem um cenário definido até que a gente saia e confirme um rompimento dessa lateralidade, desse retângulo gigante que já está durando 30 dias, tá? Enquanto isso, o S&P 500 deu uma força para a gente, eu já falei para vocês a importância que o S&P 500 está dando no momento. Essa lateralidade que ele está mostrando agora é uma prova que ele subiu para caramba, depois que ele firmou uma base de suporte, e a gente está em vantagem. O mercado tradicional está em vantagem, porque ele formou um fundo, esse fundo depois ele firmou uma lateralidade, uma consolidação do preço em um nível acima. E a gente está aqui uma altinha boa para a gente começar a ficar muito pessimista no mercado tradicional. Para o mercado tradicional cair novamente, a gente ter um pessimismo generalizado, a gente teria que cair e buscar o fundo novamente, que daria 8% de queda no mercado tradicional. E por enquanto ele está segurando. Se ele segura ali, isso dá margem para o Bitcoin pensar um pouquinho e brincar com a galera. Quando eu falo brincar, é a gente ver simplesmente o long short ratio brincando pra caramba. Saiu de 0,70 ontem para 2,3 assim que o mercado caiu. E agora que o mercado subiu, ele saiu de 2,3 para 1,3. Então, segue a mesma narrativa, tá? Isso aqui tá com uma completa armadilha. Você só olhando esse gráfico, você vai perceber que a gente está de lado e o long short ratio está uma loucura. É aí que a galera quebra a cara, tá? Então, às vezes é melhor você identificar alguns padrões, identificar, calma, Douglas, alguns sinais, e aí você toma a melhor decisão possível para você não quebrar a cara, tá? E isso aqui mostra pra gente também que, assim que a gente teve a queda ontem, o Open Interest caiu bastante, então o mercado ele tá dando uma limpa bonita em vários movimentos, mas ver o mercado subindo é muito interessante pra gente, dessa forma responsiva, bem forte, e a gente tem com certeza notícias positivas no background disso tudo. Primeiro de tudo, a gente está vendo uma saída de Bitcoin das corretoras 3 dias seguidos aqui, totalizando, se eu não me engano, 35 mil Bitcoins. Isso é coisa pra caramba, na verdade é isso mesmo. E o que significa, né? Por mais que você esteja vendo caos, desespero, quedas incansáveis, você vai acabar percebendo, se você liberar sua mente, que tem pessoas comprando bastante Bitcoin nesse momento. E muito. Pode ser um carinha pequeno? Pode ser uma empresa gigante? Pode também. Então, às vezes você não vai ficar sabendo essa informação porque isso aqui é uma média não, é uma somatória e um resultado ali que às vezes se tá verdinho, significa que o tanto tirou, mas tanto botou e ficou em vantagem. Então, tem muita coisa aqui que acontece no meio desse gráfico que muita gente não percebe. Moral da história, você vai ter muita gente comprando, por mais que todo mundo mostre o contrário, você vai acabar percebendo que é nesses momentos aqui que tem muita gente fazendo dinheiro, muita gente se aproveitando do momento para acumular bitcoins e comprar para aproveitar uma nova bull run se isso de fato acontecer, tá? Eu tenho quase uma alta convicção que isso pode acontecer e tá bem próximo, tá? Não vou falar para vocês que tá batendo a porta, mas todo esse comportamento que a gente está enxergando no mercado, isso me deixa cada vez mais bullish. A gente está vendo quedas incansáveis e uma bandeirinha bem pequenininha aqui, depois de uma queda forte, depois dos 48 mil dólares. E o semanal, eu não preciso falar nada, tá? O semanal tá muito bonito, a gente tá com muitas velas vermelhas, finalmente uma resposta positiva, ele já tá começando a ficar com uma cara bem bonita pra gente. Isso aqui é ótimo, então a gente vai começando a criar um sentimento mais positivo no mercado, mas lembrem-se que isso abre espaço para a gente ter liquidações para baixo e dar continuidade à tendência de baixa, que afinal a tendência é essa, a gente precisa de um pullback e esse aqui pode estar sendo um pullback mais macro acontecendo para a gente nesse momento, tá? Agora, isso aqui é sensacional. O Federal Reserve, Banco Central Americano, abriu simplesmente a cotação da dúzia de ovos, que é uma commodity, em Bitcoin. Então você tem um produto que é comercializado no mundo todo e que tem um preço fixo mundial, ele está sendo aqui representado em Bitcoin. Então, bom, se eles falam mal, se eles falam bem, não importa. O negócio é que eles estão usando
a cotação do Bitcoin para ter uma referência de preço para os ovos, tá? Então, cara, inevitavelmente isso vai acontecer e a questão que fica é por que que eles não estão colocando em dólares aqui, né? Por que que eles não estão deixando tudo como é que tava? Por que eles estão adicionando isso? Tu fica a pergunta, mas é muito interessante vendo que o Bitcoin está começando. Daqui a pouco, cara, você vai ver que vai estar em todo canto esse Bitcoin em gráfico do Federal Reserve lá na Europa. E aos poucos a gente vai indo para esse sentimento, para essa adoção. Até lá, essa é a hora de fazer dinheiro, tá? E olha só, né? A gente tem vários projetos de lei no Senado dos Estados Unidos criando iniciativas para melhorar a adoção do Bitcoin. E a gente tem aqui falando que transações abaixo de $200 serão isentas de impostos sobre o novo projeto de lei do Senado dos Estados Unidos, tornando mais prático como moeda. Então, olha só, tem gente tratando ele como uma moeda, diminuindo os impostos em pequenas quantidades para simplesmente favorecer a troca. Então, cara, tem muita coisa acontecendo. Eu sei que a gente está completamente sem notícias positivas no mercado, mas inevitavelmente quando o mercado começar a virar, você vai começar a ver notícias positivas acontecendo em todo canto, mas não esqueça, tá? Do seu like, tá? É muito importante para mim. Também, e também que simplesmente nessa queda toda que a gente está vendo não significa que não tivemos nada positivo no mercado. Estamos tendo sim, as altcoins continuam com seus projetos, alguns pelo menos, né, ainda incentivados a fazer o bem, a exercer o objetivo do projeto. Isso é importante porque aí esses projetos tendem a sobreviver e passar por cima desse bear market, como a gente pode estar vendo, várias quedas seguidas semanais e cedo ou tarde, como dizer NX0, vocês estão cansados de saber isso, a gente vai virar esse comportamento do mercado e essa queda vai finalmente acabar, a gente vai começar a ver um pouquinho mais de luz no mercado e aí sim a gente vai fazer nossas análises para tentar não quebrar a cara novamente e sempre aproveitar as oportunidades, tá? Tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê e é nóis.